Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem forte, irmãos, que Ele merece. Glória a Deus. Bom dia. A graça e a paz de Deus seja convosco. Amém? Pode sentar, seja bem-vindo à casa de Deus. Sexta-feira especial, hoje dia 23. Estamos chegando aí já a um final de mês daqui a pouco, né? E na presença de Deus nós estamos vencendo. Amém, meus irmãos? Dia após dia Deus tem dado a capacidade para você vencer, para você conseguir vencer os obstáculos que no dia a dia se opõem e nos dando essa condição de ir adiante. Eu quero tratar da palavra com você nesse dia sobre um assunto muito importante. Na realidade, toda a palavra de Deus ela é importante, né? Mas esse assunto de hoje ele é de extrema importância para quem está precisando de uma limpeza. Por quê? A nossa vida ela é uma casa. A nossa vida ela é uma casa. E a Bíblia chega a dizer que o nosso corpo ele é templo de quem? Do Espírito Santo. Então deve ser habitação de Deus. Só que nós estamos sujeitos nesse mundo a passar por diversas situações. E há momentos da nossa vida que nós precisamos de uma limpeza. É ou não é? Há momento da vida do ser humano que ele precisa de uma varredura. E é isso que Deus vai fazer conosco aqui nessa manhã. Amém? E Ele vai fazer uma varredura completa, arrancando todo e qualquer tipo de enfermidade, todo e qualquer tipo de pensamento contrário, seja física, seja da alma, seja do espírito. Tudo Deus vai arrancar aqui hoje por intermédio da palavra dele. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia então? Você pega a sua Bíblia, vamos abrir ela em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Aqui nós vamos entrar na mensagem de hoje. É importante que, como servos de Deus, nós venhamos entender o que Jesus fez na cruz por nós. Não somos pessoas aleatórias, que vivemos de qualquer jeito. Nós temos uma identidade, sabemos quem somos e de onde viemos. E sabemos qual é o nosso futuro. Nós temos uma esperança, né? De vivermos uma vida aqui suprida, abençoada, saudável, e depois desfrutar de uma eternidade com o nosso Criador. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui e essa esperança nós adquirimos em Jesus Cristo. Mas eu queria que você abrisse aí no capítulo 16, eu vou ler com você também a partir do versículo 16. Capítulo 16 de Atos, versículo 16 também. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler a palavra. Diz assim, ó. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de quê? De adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Entenda uma questão importante aqui para nós que servimos a Deus. O Paulo ele estava naquela missão, ele chegou até aquela região e ele não chegou lá assim porque ele queria. Se a gente for ler os versículos 9, coloca na tela por gentileza, Atos 16, 9. Se a gente for ler o versículo 16, olha o que a Bíblia diz. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e faça o quê? E ajuda-nos. Ele queria ir para a Ásia. Você vai recordar que ele tinha um projeto de ir para uma outra região. E aí Deus usa essa situação na madrugada, enquanto ele estava ali descansando, e ele teve aquela visão de uma pessoa falando com ele, dizendo: vai para a Macedônia e ajuda-nos. Aí vem o 10. O que ele disse? E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o quê? O Evangelho. E ele foi. Ele obedeceu àquela ordem. Ele tinha um projeto imediato. Vamos para a Ásia. Vamos pregar lá. Vamos cumprir lá uma missão. E Deus, o Espírito Santo de Deus, incomoda ele para que ele vá para outra região. Isso não foi nenhuma nem duas vezes. Por várias vezes o Espírito Santo incomodou Paulo para que ele fosse para aquela região. Quando ele chega lá, você vai lembrar muito bem que ele fez uma obra na vida de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura.
né? Uma autoridade, uma pessoa que possuía riquezas. E ali ele falou de Jesus para ela, ela recebeu Jesus e ela e a família dela foi abençoada, né? E depois daquela visão, depois daquela obra que ele havia realizado na vida de Lídia, pela obra que Deus havia preparado, ele vai para um momento de oração. Estava Paulo, estava Silas e estava outros cooperadores. E eles vão para um momento de oração juntos, como a gente faz aqui na igreja. Nos reunimos para orar, né? Para buscar Deus em prol de um objetivo, de um propósito. E ele começou ali aquela oração. Só que enquanto ele estava caminhando para a oração, todos os dias vinha uma moça, uma jovem, e chegava e ficava perturbando ele. Esse aqui é um servo do Deus Altíssimo. Esse aqui é um servo do Deus Altíssimo. E ela fez isso por vários dias. Chegou um momento que ele parou e ele começou a discernir. Ele diz, vem cá, isso não é normal. Todos os dias que eu passo por aqui, vem essa moça e começa a falar isso. Ela nunca me viu, não sabe quem eu sou. E ela começa a ficar falando isso de forma ininterrupta. Peraí. E ele teve um discernimento. Ele descobriu que por detrás daquilo que aquela moça estava falando, por detrás daquela palavra que ela estava dizendo, existia espíritos. Um espírito de adivinhação. Foi ali que ele, voltemos lá onde a gente estava, versículo de número 17 agora. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Aí o 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, aquilo chegou a incomodar ele, quando ele ficar perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Não falou para ela. Ele se dirigiu a quem? Ao Espírito. É o que eu e você deve fazer. Em determinados momentos vão chegar pessoas falando determinadas coisas e nós temos que ter a capacidade de discernir. Porque nem sempre é a pessoa que está falando. É o que está por detrás da pessoa. É o que muita gente não entende. Ô pastor, minha nora, eu tenho raiva dela porque toda hora vem falar mal de mim. Não é ela. Amém? Essa conversa a gente já conhece, né? Estou tendo um problema lá no meu trabalho. Eu estou trabalhando, todo dia faço tudo certinho, mas meu patrão só implica comigo, pastor. O senhor acredita nisso? Todo dia ele vem com uma história e vem falar alguma coisa contra mim. Aí você começa a discernir. Não é ele. É o que está por detrás dele. Foi isso que o Paulo entendeu. Não era aquela moça que estava falando. Ele descobriu, ele teve o discernimento de que por detrás dela existia um espírito. E ele se dirige ao espírito. Tanto é que ele diz, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Ele estava falando por que estava por detrás dela. Saias dela e na mesma hora saiu. Glória a Deus, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Tem coisas que nós vamos ter que varrer. E para chegar a fazer essa varredura, fazer essa limpeza, primeiro precisa discernir. Se não tiver discernimento, se não perceber aquelas coisas, aquilo ali vai perdurar por anos. Conheço casos de pessoas assim, que durante anos e anos, sofreu com problemas, não entendendo que por detrás daquilo existia algo que precisava ser expulso, que precisava ser descoberto para depois fazer uma limpeza. Se não fizer aquela descoberta, identificar onde está, não consegue fazer a limpeza, não consegue fazer. Tem casos aí antigos, né? Eu já acompanhei casos assim na igreja, e a pessoa estava com um problema e isso ali já vinha há muito tempo. Era a mesma coisa. Períodos que a pessoa estava bem, períodos que ela não conseguia dormir. Passava de semana. Você sabe que uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não descansa, né? A tendência é ela definhar. Primeiro, ela não vai render no trabalho, ela não vai conseguir ter paz, vem dor de cabeça, né? Vem aquela... Ela não consegue dormir. O sono, ele é libertador. Glória a Deus. Ele é libertador. Só não pode ser na hora do culto, né? Ainda bem que a dona Raimundinha não está aqui, está lá atrás, né? Mas na hora do culto não pode. Mas fora isso, o sono ele é libertador. Você consegue descansar nas madrugadas, você consegue descansar, quando é no outro dia você acorda como? Renovado, com vontade de fazer as coisas. E quem não dorme? Aí já acompanhei casos, repito o que eu estou falando. E a pessoa está lá, passa semana sem dormir. Aí depois de um tempo ela entende a palavra, faz a oração, a pessoa volta à normalidade. Fica bem. Só que aí vem uma preocupação, vem um problema, vem outro, a pessoa fica com aquela mesma coisa. Tem que se dirigir ao demônio que está por detrás daquele problema que sempre escraviza a pessoa na mesma situação e ordenar que ele saia em nome de Jesus. Amém, irmãos? Foi o que ele fez aqui, em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Mas Paulo teve que ter discernimento, teve que perceber aquelas coisas. Tem coisas que você às vezes não está percebendo. Você acha que você está conversando com a pessoa, você está conversando com o demônio.
Eu várias vezes, já teve uma vez, foi lá na igreja do São Raimundo. Posso comentar isso, está sendo gravado, depois vou publicar, mas não tem problema não. Eu fui na igreja, passei um tempo, passei 2 vezes por essa igreja. Passei em 2015 e agora em 2022 eu passei 7 meses também. Mas eu me lembro que na minha primeira passagem eu não conhecia essa pessoa. Mas nessa última agora em 2022, teve um determinado dia, eu terminei o culto domingo de manhã. E a irmã, não pastor, minha mãe está muito doente e ela não está vindo na igreja por causa disso, tá bom. Eu peguei, terminei o culto, chamei o obreiro, fomos lá fazer a visita na casa dela, conversamos um pouquinho. E eu me lembro que enquanto ela estava conversando comigo, ela estava de óculos assim, bem idosa, a pessoa, uma média de uns 80. Hoje ela ainda está firme, graças a Deus, está na igreja. Mas ela tinha, na época já tinha uns 80, hoje ela tem uns 82, faz mais de 2 anos já. E aí eu me lembro que enquanto eu conversava com ela, teve um momento que ela estava assim. Ela baixou a cabeça, só que ela estava de óculos, escuro, né? Não sei se ela já fez aquilo para esconder, mas eu fiquei analisando, eu disse, não está normal isso aqui. A gente conversava, parece que ela estava em outro mundo. Eu peguei, tirei o óculos assim, o obreiro já sabia que ela ia na igreja e tinha aqueles processos de libertação. Aí eu cheguei e olhei assim para ela e digo, isso aqui é o demônio. Estava conversando aí, querendo bater papo comigo. Aí eu logo me dirigi ao demônio, ô demônio, solta a mente dela agora. Né? Dei uma ordem e disse, pode sair. Aí ela normalizou e disse, vem cá, dona fulana de tal, a senhora tá bem? Pastor, o senhor está aqui em casa? Eu estou. Ela falou isso, o obreiro Cláudio, né, naquela época me acompanhou. Aí eu disse, meu Deus, estava falando com o demônio aqui, se não tiver discernimento, você vive ali em relacionamento com o demônio, dia a dia. Você vive ali se relacionando. Eu disse, não tá legal isso aqui. Ela conversando, mas estranho aquilo ali. Eu disse, não é. Na mesma hora, vem um discernimento, a gente manda embora. A pessoa volta, a gente começa a conversar. Só que depois fazendo a oração de novo, depois de ela lúcida, conversando, vamos fazer a oração de novo, manifestou de novo, dizendo, não vou sair, estou na filha dela, estou no filho, aquele negócio todo, né? O problema estava enraizado. E tinha que ser descoberto onde estava o problema, para desfazer tudo aquilo, para fazer uma varredura. Caso não fosse feito, infelizmente a pessoa não consegue se libertar, irmão. É isso que a gente precisa entender. Às vezes nós estamos guerreando, fazendo uma batalha, passando por uma batalha, e nós não temos noção do que estamos lutando, o que tem por detrás daquilo. Se não descobrir a raiz, se não descobrir onde está o problema, e não fizer a varredura completa, aquilo vai perdurar por anos. E a pessoa vai até se acostumar com aquilo. Até se acostumar. Paulo percebeu, já há dias vinha aquele negócio naquela mulher todo tempo. E ele, peraí, ninguém fica elogiando assim. A gente, muito pelo contrário, nós somos combatidos. Vem alguém para nos elogiar. O demônio tenta se camuflar, irmão. Tem muita gente que lhe elogia por aí afora, você tem que às vezes ficar atento. Fica atento. Mas a pessoa está fazendo errado, o demônio vem e elogia ele. Eu estava fazendo. Mas as pessoas estão reconhecendo que eu estou bem, então estou bem. Não se engane com isso. Na continuação, versículo de número 19, olha só o que vai dizer aí. E o seu senhor, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Eu sempre comento, né? Na semana passada você vai lembrar que a gente comentou aqui um pouco sobre esse assunto. A pessoa está buscando fazer o bem por alguém e a pessoa interpreta que é o quê? Que é o mal. O Paulo fez uma grande obra. Libertou aquela moça daquele espírito de adivinhação. Só que os pais dela, que eram, né? Acho que ter pais nesse estilo aí é melhor ter inimigos, né? Que ganhavam em cima da miséria dela, da situação que ela estava vivendo. Os pais lucravam em cima disso, ficaram revoltados. Levaram ele para as autoridades lá, para os magistrados, para que fizesse alguma coisa porque ele tinha atrapalhado o lucro deles. E às vezes você vai tentar ajudar alguém, a pessoa vai te interpretar mal. Tem um familiar, alguém próximo, você chega para ele, só vou orar por ti. Eu não preciso de oração, estou com demônio. Não é assim? Tem uns que já ficam com raiva. Você tem que saber até como dizer, eu vou orar por ti. Né? Porque você fala assim, eu vou orar por você, vou fazer uma oração. Eu não estou com demônio. Não é só quem está com demônio precisa de oração. Os pastores sempre mesmo dizem aqui no altar, né? Você estiver lembrando de orar, ora pela gente também, nós precisamos da sua cobertura, oramos por você, você lembra de orar por nós? Ou seja, oração é uma coisa comum. Quando você ora, você está falando com Deus, pedindo a Deus pela vida de alguém, para que alguém se recupere, para que alguém seja firme. Só isso. Mas você vai pedir, fazer uma oração por alguém, tem gente que fica com raiva. Basta sair para evangelizar.
Vai evangelizar um dia desse aí conosco. A gente chega em alguns lugares, vamos falar com algumas pessoas, o que algumas dizem? Não quero saber. Você faz o seguinte, segue o caminho. Eu já atendi várias pessoas, eu fiquei chateado, pastor. Parece que a pessoa foi com raiva de mim. Esses dias a irmã chegou para mim. Eu fui no hospital, que a pastora Tenielma tem um grupo de evangelismo das mulheres. Eles foram no hospital evangelizar, na terça-feira. Chegou lá, disse que passou por um lugar, estava conversando. A irmã me comentou. Não, eu fui orar, a pessoa começou a me xingar de todo nome. E nessa hora parece que não tinha ninguém do meu lado, eu estava sozinha. E eu fiquei um pouco triste. Eu digo, não, você não amadureceu ainda. Porque se você amadurece, você não vai entender aquilo ali como natural. Você só passou porque queria fazer oração, a pessoa começou a te xingar. Você repreende, em nome de Jesus, demônio, sai dele agora. Sai dela agora. E fala com firmeza, não com medo. Fala com autoridade. Manda aquilo e segue o caminho. Segue a obra. Glória a Deus. Eu fiquei até um pouco triste, eu não sei. Depois disso fiquei com uma dor de cabeça. Esse tipo de gente não é nem para evangelizar. Porque não adquiriu ainda estrutura. Você entende? Não adquiriu estrutura. Não adianta fazer algo que você não está preparado. Você vai ter dor de cabeça. Você não criou estrutura ainda para entender determinadas coisas. Até dentro de casa. Vou orar por alguém. Se você sabe que você não tem condições, ora só por você mesmo. Senão, daqui a pouco você vai estar perturbadinho na cabeça. Eu fui orar por fulano de tal, e ele não quis, ainda foi com raiva de mim, e eu não sei o que eu faço. O Paulo podia ficar desse jeito. Podia ou não podia? Porque não foi uma nem duas vezes. Em praça pública ele era apedrejado. Teve algumas situações que ele foi colocado lá no cárcere interior, lá no futuro, lá embaixo, onde caíam as fezes, os dejetos. E nem por isso ele ficou, eu tentei ajudar eles ficaram tentando me atrapalhar. Não. Ele sabia que por detrás daquilo tinha ação do diabo. Aí eu queria que você abrisse comigo em Marcos. Vamos lá? Evangelho de Marcos, capítulo 5. Presta atenção nisso aqui. Marcos, capítulo 5, versículo 1. A história você já conhece. Mas eu não quero enfatizar só a história. Quero enfatizar alguns pontos aqui que são primordiais para a nossa mensagem. Diz assim a palavra. Marcos, capítulo 5, versículo 1. A casa daquela moça estava suja. A vida dela. E Paulo fez uma limpeza, uma varredura. Agora acontece outro caso. Agora aqui se trata do próprio Jesus que vai fazer aqui a obra. Diz assim a palavra. Marcos capítulo 5, verso 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, fez o quê? Correu e adorou. O diabo ele tenta camuflar. Ele sabe que ele vai ser descoberto. Ele sabe quem são as pessoas espirituais que vão se aproximar e vão descobrir. O que ele faz? Vou tentar camuflar de alguma forma. Ele é o Filho de Deus. Ele veio até aqui. Ele passou ali. Quando ele chega, que Jesus coloca a planta dos pés do outro lado da margem, pisou no território ali daquela região de Gadara, imediatamente ele se apresenta. Ele se apresenta para dizer o quê? Aqui é meu lugar, aqui é eu que mando. E geralmente é assim que o diabo faz. Você vai fazer uma oração por alguém, você encontra resistência. Você vai chegar para a pessoa e falar de Jesus para ela, você encontra resistência. Você pode ter certeza que tem um orador estranho ali que não quer sair a custo de nada. Ele não quer sair. Você pode dar o valor que for, ele não quer sair, porque ali ele diz que é a habitação dele. E ele não vai querer sair. Só que ele começa a camuflar. Olha, vim te adorar. Tu é Jesus, né? Vim te adorar aqui. Só que a intenção não era essa. A intenção era tentar confundir Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa. Você está fazendo uma obra, você tem que ter muito cuidado de você não ser confundido. Você está fazendo uma obra para Deus, para ajudar alguém. Você tem que ter muito discernimento para não ser confundido. Você vai chegar um dia lá, a pessoa vai te receber bem. Quando for no outro dia, pode ser que o diabo use ela para te destratar. E aí? Eu não volto mais aqui.
Não, não é assim. Nós somos espirituais. Discernimos as coisas. Não vamos levar para o lado da carne. O carnal entende dessa forma. Fui lá, teve aquele dia que me recebeu, agora não quer mais me receber. Carnal. Não vai ter resultado. Eu lembro muito bem, a irmã Nazaré está ali. A irmã Nazaré, um dia ela falou, pastor, tem uma irmã que mora em Minas Gerais, ela congrega lá na igreja lá com o pastor Rogério, e ela disse que tem um sobrinho dela, primo, assim, que o menino tá ruim em casa. E ele tá com umas perturbações na cabeça, ele tá meio complicado a vida dele. Não quer mais estudar, não quer trabalhar, não quer fazer nada. E ela disse, olha, o endereço dela é esse aqui, assim, assim, assado. Passou o endereço pra gente. Eu peguei 2 jovens aqui e fui lá visitar esse jovem. No primeiro dia, quando eu cheguei lá de tarde, assim, acho que era um sábado, cheguei lá de tarde, ele não quis nem saber da gente. Fiquei na sala conversando com a mãe dele, com a avó, e ela disse, não, esse menino parou de trabalhar desde o dia que mexeram com ele lá no trabalho, e ele ficou com as perturbações, com o negócio, tá revoltado com tudo. Entrei no quarto para tentar fazer uma oração por ele, ele não quis saber. Ficou com raiva, sabe? O que esse pastor veio fazer aqui? O que a senhora mandou ele vir aqui? Né? E a gente enfrenta essas situações, temos que ser maduro. Ninguém me obrigou a ir lá. A irmã comentou, ela como obreira da casa de Deus, a outra pessoa solicitou, não está aqui, mora lá em Minas, mas sabendo que o familiar estava nessa situação, pediu ajuda. Queria que um dos pastores fosse visitar. Tá bom, vamos. Cheguei lá com os jovens, ele não quis saber. Fui fazer uma oração por ele, não quis que colocasse a mão nele. Deitado lá com fone de ouvido, não quis saber. Eu fiz uma oração ali, eu disse, o demônio vai soltar a mente dele, o corpo dele e tal. Fiz uma oração, eu disse, amém, rapaz, Deus te abençoe, tá? Depois eu volto aí. Peguei e fui embora. No dia seguinte, o domingo, teve 2 jovens daqui que estavam incomodados. Eles pegaram e foram. Tem hora que eu gosto deles porque eles são ousados. Isso eles estão imitando a fé que a gente tem. E eles pegaram e foram. 2 jovens. Foram lá na casa dele, ali na Kennedy, ali no bairro de Fátima. Posso falar do nome do rapaz que eu até dei o testemunho dele falando para outros. Ele congrega com a gente direto. Renan. E aí eu cheguei, aí eles foram lá. Eles não me falaram nada, os 2. Os 2 fizeram a visita comigo. Foram lá. Chegaram lá, entraram no quarto, foram conversar com ele. Abraçou ele aqui, abraçou ele lá. O menino está na igreja até hoje. E já se passaram aí, eu não me lembro qual foi aquela época, a irmã Nazaré, não sei se ela lembra. Não sei se foi no início do ano. Foi por aí assim. E esse jovem batizou, está aí hoje, participa de evangelismo, participa de culto na praça, participa de tudo. Mas tinha um demônio por detrás, estava perturbando a mente dele. Naquele dia eu fiz a minha oração e segui o caminho. Eu não vou ficar aqui tentando convencer ninguém, porque isso não é a minha função. Ficar convencendo ninguém, não. Tem que falar da verdade. E aí no outro dia os jovens foram lá, deram uma palavra para ele, conversaram com ele. Tá aí o rapaz todos os cultos agora. Tinha parado de estudar, voltou a fazer o estudo dele, está estudando até a noite. Diz que ele vem sábado e domingo, ele está aqui o dia todo, se for o caso. Mas nos outros dias está estudando, está trabalhando com a avó. Né? A avó é de uma outra denominação mais tradicional, que não pode falar o nome do demônio, que eles não gostam. Né? A igreja dele é assim. Fala no nome de Jesus, o demônio sai. Ele não fala o nome do demônio, não acreditam que tenha demônio. Né? Mas tudo bem. Eu fiz a oração lá, de acordo com a fé que eu tenho. Os jovens foram lá acompanhar ele está firme aqui hoje. Né? E a irmã dele lá, tia e irmã, que está lá em Minas Gerais, de vez em quando manda mensagem, eu estou muito feliz porque esse menino está bem. Né? Glória a Deus, irmão. A gente fica feliz, mas alguém teve que ir lá e descobrir. Né? Eu fiz a minha parte, os jovens foram lá e deram continuidade. Hoje ele está aí, normal, está estudando, está trabalhando, está fazendo o que tem que ser feito. Né? Quem sabe futuramente Deus não chama ele para o ministério, está se preparando. Glória a Deus. São essas coisas que a gente tem que começar a entender para fazer ali a varredura. Se não discerne o que está por detrás, não vai ter limpeza. E Jesus na mesma hora entendeu. Aqui ele entende. Versículo 7 continua dizendo: e clamando com grande voz disse: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O demônio não queria sair. Ele chega ali, ele já começa logo a falar: o que tenho eu com você, Jesus? O que você veio para cá? Qual é o teu objetivo de pisar na nossa terra? Eu já te digo logo. O que tenho eu contigo? Né? Versículo 8. Porque dizia. O que Jesus dizia? Sai deste homem, espírito imundo. Logo quando Jesus falou ali da primeira vez, ele diz: sai deste homem, espírito imundo. Ele fala não no plural, ele fala no singular. Ele fala como se dirigisse apenas a um. Espírito imundo, sai.
Mas não tinha só um. Na hora que o demônio veio, Jesus não quis nem papo. Mandou logo sair. Sai dele. Só que aí o versículo 9 vai continuar falando. Aí é que entra o discernimento que o mestre teve, Jesus teve. O que ele diz? E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Agora Jesus já tinha uma noção. Não era só um que ele tinha que se dirigir. Tinha vários. Inúmeros. Não dava para contar a quantidade de entidades que haviam na vida daquela pessoa. Tanto é que ninguém segurava ele. Colocava trancas, amarras no corpo dele, pois ele arrancava tudo. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Não era normal um ser humano fazer isso. Colocava ele na prisão, está encarcerado. Né? Encarcerado, tudo aqui grade de ferro. Não tem para onde correr. Pois ele pegava e abria. Igual no desenho do Pica-Pau que você assiste, né? Igual no desenho que a gente assiste aí, quando assistia há um tempo atrás. Abria assim na mão, normal. Ele fazia desse jeito. Não podia esconder. Ia pro sepulcro na madrugada, estava lá dentro dos cemitérios, pulando que nem um doido. Se jogava no fogo, se jogava na água. Era coisa terrível. O demônio estava fazendo uma sujeira na vida daquela pessoa. E aí vem Jesus com discernimento e começa, quem é você? Qual é o teu nome? Qual é o teu objetivo na vida dele? Não, somos legião. Versículo 10. Versículo 10. O que ele vai dizer? E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Agora tem um outro detalhe aqui. Aquele espírito, não sei se você já ouviu falar, mas existem os espíritos chamados territorialistas. Né? Aqueles espíritos que eles habitam, né, num determinado lugar e eles dizem, dali não sai, dali ninguém me tira. Né? Eles ficam, né? Eles foram terrivelmente preparados para ficar naquele ambiente. Por isso que você vê que tem muitos lugares aí que a base daquele lugar é pobreza, é destruição, é máfia, é sofrimento, é guerra. Por quê? Porque tem entidades atuando ali naquele lugar. Você não pode desconsiderar que lá tem entidades que atuam naquele ambiente. Que a finalidade deles é aquela. E quando Jesus chega ali para fazer aquela varredura, fazer aquela limpeza naquele lugar, que ele estava descobrindo o que estava por detrás para fazer aquela limpeza, os demônios disseram, olha, eu rogo muito, nós vamos poder até sair da vida desse homem. Você vai mandar a gente sair, tem que sair. Eles sabiam que com Jesus eles não podiam ficar. Ele ia ter que sair da vida daquele homem, aquele homem ia ficar liberto. Só que os demônios disseram, nós não queremos sair desse território. Esse território aqui nós queremos ficar. Nós temos que ficar aqui nesse lugar. É esse perigo que muita gente corre, gente. Tem gente que é liberta. Jesus entrou na vida dela, é liberta. Só que o ambiente que ela vive, o lugar onde ela reside, ainda é um lugar muito sobrecarregado. E é isso que você tem que criar estrutura para vencer. Eu sempre comento, tem gente que fala, eu sou o primeiro da minha casa que se converti, só eu sou crente lá em casa. Por isso que a luta é grande. Não era para estar pensando dessa forma. Era para pensar o seguinte, Jesus já me libertou. Eu já não tenho mais nada do inimigo na minha vida. O ambiente que eu vivo ainda é pesado. Mas eu quero consagrar para criar aqui esse ambiente para Deus, para que o inimigo não tenha mais poder de atuação. Amém? É essa que deve ser a finalidade de cada crente hoje. Você está num ambiente, eu trabalho num ambiente, só eu sou crente naquele escritório. Somos 4 pessoas ali, só eu sou crente. Todo mundo vem contra mim. Não era para pensar desse jeito. Estou triste porque todo mundo vem contra mim. Ô irmão, é o mais normal que tem. É quem é de Deus ser combatido. Que o diabo quer de alguma forma ganhar alguma coisa. Tem que criar essa maturidade. Os demônios disseram, nós vamos sair desse homem que você está mandando a gente sair. Mas nos deixa ficar nessa província. Nos deixa ficar aqui nesse lugar. Quer dizer, aqui é nosso. Não nos tire daqui. As pessoas, tudo bem. Mandou sair. Não temos como ficar. Mas o lugar é nosso. Aí que a gente tem que começar a buscar fazer a diferença. Tem gente que diz, eu não estou mais com o demônio, já me libertei, preciso de sexta-feira na igreja. Tem gente que vai ouvir esse culto aqui outro dia. Você que não vem sexta-feira, precisa se libertar. Porque sexta-feira é dia de você estar combatendo, varrendo a casa, o tempo todo mantendo ela limpa, e tem gente que está deixando ela sujar. Quando ela estiver extremamente suja, ela vem aqui para a gente fazer uma limpeza. Aí vai demorar um tempinho. E nós vamos fazer a limpeza hoje, amanhã o demônio tenta voltar de novo.
Ela vai demorar um tempinho. Ela podia estar se antecipando, mas ela não aceita. Ela acha que ela não precisa. Espero mesmo que não precise. Mas se precisar, saiba que vai ter que pagar um preço mais alto. Versículo 11, olha. Versículo 11. E andava ali pastando, no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada de porcos se precipitou no despenhadeiro, no mar, e eram quase 2.000, e fez o quê? E afogou-se no mar. Né? Você vê que o que eles queriam, na realidade, era não só ficar no ambiente, mas como trazer prejuízo também. Já tive outras oportunidades que eu preguei na reunião de vida financeira sobre isso. Aqueles demônios vieram para trazer prejuízo para aquele povo daquela região. Fazendo um estudo, aquele lugar, eles tinham realmente muitos porcos. Era uma produção muito grande que eles tinham, era um recurso para aquele povo daquela região. E tudo se perdeu ali. Eram mais ou menos 2.000 porcos. Imagina aí quanto que vale cada porquinho daquele. Né? Era dinheiro. Era recurso. Era renda. O bom foi que aquele homem ficou liberto. Mas aquele demônio causou prejuízo para muita gente daquela região. O demônio ele faz isso. Ele não quer sair da vida da pessoa de mãos na frente e outra atrás. Ele quer sair levando alguma coisa, subtraindo alguma coisa. Por isso nós temos que orar e pedir a Deus: Deus, me dá discernimento, para que eu faça uma varredura completa, que saia todo o mal aqui da minha história, da minha vida, e nada disso me cause dano algum. Por isso que às vezes na igreja a gente ora. Alguém manifesta com demônio, não está entrando, ele está saindo, glória a Deus. Mas ele sai como? Às vezes ele quer agitar a pessoa, ele quer fazer com que a pessoa sofra. E nós temos a responsabilidade de ajudar a pessoa a não sofrer. Por isso que na oração ali nós já determinamos. Não vai causar dor para ele, não vai causar incômodo, não vai causar nenhuma enfermidade, nenhum problema aqui. Não vai sacudir ele a ponto de deixar a pessoa dolorida, não. Em nome de Jesus, nós já amarramos logo ele, manietamos para ordenar que ele saia e não volte mais. Glória a Deus, sem causar dano para a pessoa. Porque aqui ele causou danos. Ele saiu, mas ele deixou a marca dele. Roubar, matar e destruir. Subtraiu o que eles tinham ali de renda naquela época. E eu quero orar com você hoje, em cima dessa palavra. Nós precisamos de discernimento para fazer a varredura. E quando fizer a varredura, varra de acordo com a palavra de Deus, mandando que saia, mas que não lhe cause dano nenhum. Não lhe cause dano nenhum. Depois a história continua, não vou ler tudo, mas o gadareno ele foi liberto e ele queria acompanhar Jesus na missão. Queria acompanhar Jesus ali pregando o evangelho por onde Jesus fosse. Jesus falou: não, você vai ficar aí, você vai pregar para eles, dar o seu testemunho, falar da verdade nessa região. E ali ele ficou pregando naquela região. Glória a Deus por isso. Ficou trazendo ali a verdade para as pessoas naquele lugar. E assim como ele foi liberto, com certeza outros também foram libertos. Amém? Mas através do discernimento. Fez uma varredura completa. Os demônios naquela região de Gadara não tinha mais lugar para eles. Glória a Deus. É isso que nós temos que orar. Na nossa casa, na nossa vida, não tem mais lugar para ele. E veio a enfermidade, pastor. Eu senti, veio a enfermidade, fui no médico, diagnosticou, mas eu creio que pelas feridas de Jesus já fui curado. Não vou desconsiderar que não tenha, porque o diagnóstico demonstra isso. Não vou contra a autoridade do médico, vou fazer o tratamento, vou obedecer. Mas, acima de tudo isso, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra que me dá respaldo de que Jesus já fez a limpeza completa. E eu estou orando aqui para que essa limpeza seja confirmada no corpo. Amém? Vamos orar então? Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus.